A minha família mora em Ouro Fino, morava, né, em Ouro Fino por muitos anos. Então eu cresci aqui, né? Mas minha família nunca foi muito de igreja, assim, de frequentar missas e tudo mais. Minha mãe vinha de vez em quando nas missas e me trazia. Quando ela podia, eu vinha junto com ela. Mas ela gostava de participar do grupo de oração aqui também. E eu vim participando aos poucos. E aí, como toda família católica, mesmo que não muito fervorosa, minha mãe me colocou na catequese. Eu fui participando da catequese aqui, fiz os 2 anos de catequese, mas exatamente por minha família não ser muito presente na minha caminhada, quando foi chegando já perto do final, eu fui desanimando. Então eu acabei não recebendo a primeira comunhão. Mas ainda assim eu vinha na missa, participava de vez em quando. A maioria das vezes eu vinha por conta, né? Mesmo criança, eu já tinha lá meus 12 anos, às vezes eu vinha sozinho mesmo, participava, mas eu não cheguei a receber a primeira comunhão aqui. Eu fui receber a primeira comunhão já depois, com 18 anos, foi lá na Matriz de Ribeirão. E aí, depois que eu recebi a primeira comunhão e a crisma, recebi no mesmo dia, eu comecei a frequentar as missas aqui com um pouco mais de frequência. Eu recebia os sacramentos, então eu falei, vou começar a participar da missa. E eu fui vir 1, 2 vezes, aí 1 mês, 2 meses, mas eu não tinha entrosamento nenhum com a comunidade. Eu só vinha participar da missa e ir embora. Aí um dia eu conversei acabou a missa, eu perguntei para um senhor da acolhida, que era o seu Ademar, um homem muito bom, fiz grande amizade com o seu Ademar. Aí eu cheguei para ele e perguntei se eu poderia ajudar com alguma coisa na comunidade. E aí ele ficou feliz, nossa, que bom, que maravilha, e chamou um outro amigo meu, Alisson, que foi quem me levou pro seminário, né, que ele chamou o Alisson era coordenador da catequese infantil, e o Alisson me convidou para ajudar na catequese, e assim eu me tornei catequista aqui. Quem me enviou para o seminário foi o padre José Silva, né? Então foi preparada uma pequena celebração aqui na comunidade, não foi nada de muito extraordinário, foi uma missa normal. Aí nessa missa o padre comunicou, olha, o jovem Douglas hoje está sendo encaminhado para o seminário, então vai lá fazer uma experiência, vamos rezar por ele. E foi isso, foi uma missa simples, normal. Ele deu uma bênção e depois minha mãe fez um pequeno almoço lá em casa para os nossos familiares. E um amigo meu daqui, um amigo meu e uma amiga minha, que são o Alisson e a Lili, eles que me levaram para o seminário lá em Santo André, na Santa Maria Gorete, né, propedêutico. E foi assim uma situação meio estranha, né? A chegada numa casa totalmente diferente, onde você vai experimentar um ritmo totalmente diferente. Foi uma sensação estranha, uma sensação esquisita, digamos assim. Nós entramos, a minha turma, então, éramos em 8, na pastoral vocacional, mas quando foi se aproximando da entrada, cada um foi seguindo para o seu caminho. Teve um que foi para os vicentinos, outro para os franciscanos, alguns outros desistiram. Entramos em 3. Então, esses 3, nós perseveramos até a filosofia, mas, por motivos pessoais, eles discerniram seguir o caminho deles e saíram no primeiro ano de filosofia, e eu continuei. Foi um pouco difícil, mas tinha muita brincadeira assim, com isso, mas graças a Deus fui perseverando. Primeira paróquia foi a Nossa Senhora da Candelária, em São Caetano, foi a minha primeira pastoral. A segunda pastoral foi a Nossa Senhora de Guadalupe, em São Bernardo do Campo, com o padre Cleidson. Terceira paróquia foi a Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Maria, com o padre Jean, em Santo André. Quarta paróquia foi a São Sebastião de Rio Grande da Serra, com o padre Rogério. Foi uma experiência muito bacana também. Depois fui para a Sagrada Família de São Bernardo, lá na região Anchieta, com o padre Everton. Na Sagrada Família eu fiquei 2 anos, tendo o ano da pandemia, né? Então a gente continuou fazendo os trabalhos online, depois retornando com presencial. E da Sagrada Família eu fui para São Judas Tadeu, em Santo André, com o padre Ademir, lá no Campestre. E Dom Pedro decidiu me colocar na paróquia São Felipe Apóstolo, em Mauá, no Parque das Américas. Então eu fui para São Felipe,
com o padre Sid Clay, e lá eu já fiquei como diácono transitório. Foram ao todo, então, 7 paróquias, passei praticamente por todas as cidades do ABC, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá. Eu sou de Ribeirão Pires, trabalhei em Rio Grande. A única cidade que eu não passei foi Diadema, só morei como seminarista na filosofia. As 7 paróquias, 8 anos no seminário, entrei em 2015, fui a primeira turma que o Dom Pedro acompanhou desde o começo do processo, né? Então, Dom Pedro, ele me acompanhou desde a chegada dele. Quando ele chegou, eu tinha acabado de entrar no propedêutico, então ele me acompanhou de lá para cá. Então, primeiro diácono, que ele vai ordenar presbítero, que ele acompanhou desde o começo. As paróquias me ajudaram muito em compreender um pouco a realidade da nossa diocese. Isso ajuda a gente a compreender a dinâmica e o tamanho da diversidade que é a nossa igreja. Ajuda a gente a compreender o tamanho e a diversidade que é a nossa igreja, a dinâmica pastoral de cada paróquia, como que as coisas funcionam. As nossas paróquias têm muitos pontos semelhantes e muitas diferenças. Ser diácono em Mauá. Mauá era uma cidade que eu nunca pensei em fazer pastoral. Eu sabia que era uma das poucas cidades que eu não tinha passado. Mas eu nunca me imaginei, por exemplo, na São Felipe. Já me imaginei em várias paróquias de Mauá, assim, trabalhando, estando lá, mas na São Felipe eu não me imaginava, nunca me imaginei estando lá. Não conhecia Mauá, muito pouco. Eu ia assim só de passagem, mais da região do centro, mas não conhecia muito Mauá, é uma realidade completamente nova. Mas assim, uma coisa que a gente sempre soube, que Mauá é uma cidade que tem uma dinâmica pastoral muito intensa. As paróquias muito vivas. E isso eu pude constatar, deu para perceber que de fato Mauá é uma região muito viva pastoralmente, que tem uma dinâmica pastoral muito intensa e muito potencial. Então isso, as nossas periferias de modo geral têm em Mauá, mostra muito isso, a sua potência para ter essa vida pastoral muito ativa. E foi muito bom essa experiência na São Felipe. Eu cheguei como seminarista, fiquei como diácono. É uma experiência nova, porque agora você convive com o padre no dia a dia. Então eu no meu caso, eu acompanhei o padre Sid Clay nessa dinâmica pastoral diária, de acompanhamento do povo, das festas, dos eventos, das reuniões. A gente já vai se preparando para essa dinâmica do ser padre, né? Apesar de sermos diácono, que o diácono sobretudo é servir as mesas, servir os pobres, servir a igreja, o que o padre nunca vai deixar de ser, um servo, né? Até por isso que eu escolho o meu lema, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, no caso, a vontade de Deus. Sobretudo porque o padre sempre vai ser um diácono, sempre vai ser alguém que vai estar a serviço da igreja, a serviço do povo. E a gente já percebe isso na pele ali no dia a dia, já dá para sentir na pele esse servir o povo no dia a dia. O meu primeiro batizado eu fiz foi a convite de uma família da nossa paróquia, que eram amigos meus. O Carlito e a Solange, a filha deles, queria batizar a neta, e eles me convidaram para para batizar a neta deles. Eu aceitei, foi uma alegria muito grande, foi meu primeiro batizado, e foi muito gratificante saber que eu batizei, a primeira criança que eu batizei é de uma família amiga minha. É uma pessoa que eles vão lembrar disso para sempre, eu vou lembrar disso para sempre. Eu sei quem foi a primeira criança que eu batizei, que foi a Cecília, neta do Carlito e da Solange. Eles gostaram muito, falaram que eu celebrei muito bem, certinho, foi bem bacana. O primeiro casamento, eu não conheci os noivos, né? Quem fez o processo todo foi o padre. Eu só celebrei, presidi a celebração do matrimônio. E eu estava mais nervoso que os noivos. Eu vi o noivo na frente, o noivo tremendo. Aí eu olhava pro noivo e falei, quem tá mais nervoso, se é ele ou eu, né? Porque no casamento os noivos ficam muito eufóricos, muito nervosos. A noiva, quando entrou, você via assim, ela
meio que não acreditando, e eu ali também tremendo, né? Porque eu também foi meu primeiro casamento. Antes de eu escolher o meu lema atual, não seja feita a minha vontade, mas a tua, eu tinha um outro lema provisório, que era buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. E esse era uma frase que me acompanhou por muitos anos, porque ela mostra exatamente essa necessidade que nós temos de confiar absolutamente em Deus, né? Não ficar se preocupando com as coisas do mundo, mas confiar em Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essa frase sempre me motivou na minha vocação. Mas algo me dizia que não era esse o meu lema. Então eu comecei a procurar algum outro lema que me inspirasse mais e que falasse dessa entrega a Deus e dessa entrega à vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu queria alguma coisa que falasse isso, fazer a vontade de Deus. E por muito tempo eu estudei, li, rezei algumas passagens que falavam disso, mas nenhuma me inspirava assim. E aí eu acabei ficando com buscar primeiro o reino de Deus. E um dia, rezando esse trecho de Jesus no Horto das Oliveiras, quando Jesus fala, Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nisso me deu, falei, poxa, a frase, esse lema, essa fala de Jesus estava na minha cara o tempo inteiro, eu nunca prestei atenção nela. E ali, rezando, ela veio esse insight, eu falei, é isso, fazer a vontade do Pai independente de tudo. Então que seja feita a tua vontade, não a minha. E aí eu escolhi esse lema do Evangelho de São Lucas, e ele me inspira exatamente nessa missão que eu pretendo assumir. Eu nunca fui uma pessoa que tive muitos planos pessoais. Todo mundo tem planos pessoais, sonhos pessoais, mas eu nunca me apeguei muito a esses planos. Nunca me apeguei muito a esses desejos pessoais, Não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus de fato. Eu quero fazer realmente isso. Minha vida consagrada à igreja de Santo André, é uma entrega total a Deus e ao Pai, a sua vontade, que seja feita a vontade dele, não a minha. Então, a minha expectativa é que eu possa servir bem essa igreja. Eu possa me dedicar de verdade a essa minha missão, que eu possa me dedicar inteiramente a esse meu compromisso e ser feliz, né? Onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, depende apenas da vontade de Deus e que seja feita a vontade dele e que eu possa ser feliz servindo. Caros irmãos, queridas irmãs da nossa Diocese de Santo André, dia 5 de agosto, 9 horas da manhã, na nossa Catedral Diocesana, Nossa Senhora do Carmo, todos nós temos um encontro marcado e você é mais que convidado a estar presente neste momento tão sublime para mim, para minha família e para toda a nossa família diocesana, que é a minha ordenação presbiteral. Mais do que um momento especial para mim, é um momento especial para toda a igreja, a presença de mais um padre. E você é convidado a estar presente conosco neste dia.